Palavra de Deus. Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia graças ao nosso bom e eterno Deus. Que Ele possa te abençoar nesta manhã, você, sua casa, sua família. Que em tudo você possa ser tocado e abençoado por Deus nesta manhã. Que a tua família seja o alvo das bênçãos, da graça do Senhor. Que Ele possa te abençoar a tua vida profissional, sua vida ministerial. Que em tudo que você pôr as tuas mãos, o Senhor possa te abençoar na manhã de hoje. Pois bem, hoje eu quero dividir com você uma porção da palavra que está registrado em Josué capítulo 8, verso 1. É um texto que já há alguns dias eu venho ministrando com base nele, e a cada dia o Senhor tem me trazido coisas novas e me falado muito forte, me dado perspectivas e novas expectativas em relação ao novo ano, fundamentado nesse texto. Eu quero ler ele para você. Josué capítulo 8, versículo 1 diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Aia. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Aia, o seu povo, sua cidade e a sua terra. Preste atenção. Disse o Senhor: Não tenha medo, não desanime e avance. 3 atitudes que nós devemos ter para que possamos vencer, romper nas nossas vidas. Não podemos nos deixar sermos dominados pelo medo, não podemos ser dominados por toda esta onda de desânimo que impera em nossa nação, e não podemos retroceder diante das ameaças e diante de todo esse cenário caótico que nós vemos no nosso país. A palavra do Senhor é: não tenha medo, não desanime e avance. Sabe, queridos, nós tivemos uma decepção muito grande esses dias com a nossa seleção brasileira. Todos nós ficamos tristes, chateados, porque ela não conseguiu se classificar para as semifinais. O pior de tudo não é o fato dela não ter se classificado. A grande questão é que a nossa seleção tinha condições de ter se classificado. Ela era a favorita, ela estava bem preparada, ela tinha tudo o que era necessário para que ela pudesse passar de fase. Ela tinha habilidade, tinha bons jogadores, tinha tudo para passar. Mas lamentavelmente, por momentos de inocência, de bobeira, ou de má gestão do técnico, não sei qual é o problema, ou de até imaturidade, ou de muito excesso de confiança dos jogadores, o fato é que perderam e não se classificaram. Como é triste quando nós olhamos para alguém que tem todas as capacidades, habilidades, todas as condições para ser um vencedor, para ser um campeão, e porque não sabe administrar os momentos de crise, os momentos de dificuldade, acaba por perder tudo aquilo que deveria vivenciar em Deus e por Deus. Como é triste nós vermos o caso da nossa seleção, que tinha tudo para vencer, mas acabou tendo que pegar o ônibus, o avião e vir embora, né? O ônibus é demais, né? Pegar o avião e vir embora, porque infelizmente perdeu. Como é triste, eu imagino, para Deus também, que tem nos preparado para vencer, que tem nos preparado para romper, que tem nos preparado para conquistar e para realizarmos grandes conquistas, e de repente, quando Deus olha para as nossas vidas, nos vê paralisado pelo medo, nos vê paralisado pelas dificuldades, nos vê paralisado pelo desânimo, nos vê paralisado pelas lutas, e quando não estamos retrocedendo com medo, desanimado, fugindo daquilo que deveríamos estar enfrentando. Deus prepara Josué para uma conquista. Deus declara para Josué: olha, você vai vencer, eu vou te entregar. A vitória não depende exclusivamente de você, a vitória não está nas tuas mãos totalmente, mas você precisa ter coragem, você precisa vencer o medo, você precisa confiar em mim, você precisa vencer o desânimo, tem que ouvir a minha voz e não a voz das circunstâncias.
O grande problema de muitas pessoas nos nossos dias é que elas têm parado para ouvir a voz das circunstâncias ao invés de ouvir a voz de Deus. São pessoas que têm fechado os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo, para a voz do Senhor, e têm aberto os teus dois ouvidos para ouvir as vozes dos inimigos, das circunstâncias e até mesmo voz do inferno. Então, quem é que tem falado mais alto no seu coração? Você nunca conseguirá viver uma vida de conquista, alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, se você não dar ouvidos àquilo que Deus te fala. Deus está preparando o coração de Josué, porque Deus sabia que o exército de Aia, o rei de Aia, era um exército poderoso, eram inimigos cruéis, e Josué corria o risco de desanimar, corria o risco de temer, e por isso Deus prepara, ele fala com ele: olha, não desanime, não tenha medo, eu vou estar com você, eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça, eu vou operar na sua vida, eu vou abrir portas, eu vou fazer milagres. Você não está sozinho nesta batalha. Sabe, querido, eu gostaria que você entendesse que nesta manhã o Espírito Santo de Deus também fala com você, como Deus falou com Josué: não tenha medo. Não importa as circunstâncias, não importam as dificuldades ou o inimigo que cerca a tua vida neste dia, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo: maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus nos guarda, 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós precisamos exercer fé na palavra de Deus, senão nós não conseguiremos vencer. Talvez muitos tenham estado como a seleção. Deus já deu todas as habilidades, capacidades, Deus já os empoderou para vencer, mas por conta de se deixarem dominar pelas circunstâncias, pelo medo, pelo desânimo, têm retrocedido. E todas as vezes que nós retrocedemos, nós fracassamos. O nosso Deus não é um Deus de retrocesso, não é um Deus que volta atrás. Nosso Deus é um Deus que avança, um Deus que olha para frente, um Deus que nos leva para frente. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que recuam. Deus não tem prazer nos covardes, Deus não tem prazer nos medrosos. Deus nos chamou para romper e confiar nele acima de toda e qualquer situação. Então, nesta manhã, amado, ouça a palavra de Deus. Deixe que ela entre no teu espírito nesta manhã. Deixa que ela trabalhe com a sua fé. Que os teus ouvidos nesta manhã, como os ouvidos de Josué, ouçam Deus dizendo: não tenha medo, você não precisa temer, não desanime, você não precisa se desanimar, eu estou com você. E avance, porque é tempo de avançar. Não é tempo de ficar parado e não é tempo de retroceder, é tempo de avançarmos. Que você possa receber esta palavra no teu espírito, na tua mente e na tua alma nesta manhã. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque eu sei que o Senhor está nos preparando para um tempo fantástico. Deus, eu sei que muitos têm dado ouvidos aos decretos malditos que estão rodando pela nossa nação. Que o Brasil não vai dar certo, que nós vamos naufragar. Deus, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, o nosso espírito descansa em Ti. Portanto, ó Deus, nesta manhã nós declaramos que nós não temeremos, que nós não seremos tomados pelo desânimo e que nós não retrocederemos, nós avançaremos em nome do Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Senhor, que nesta manhã eu e os meus irmãos possamos prosseguir firmes e fortes, marchando, confiando no Senhor, para o alvo que é Cristo. Que assim seja, ó Deus, na minha vida e na vida de cada irmão que me ouve nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.
Rádio Querigma, 24 horas, adorando a Deus. Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está entrando no ar o Jornal Café com Notícias. Hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Neste primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para terça-feira, 13 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília, no Distrito Federal, tem nesta terça-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e tempo encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 28 graus. A umidade do ar fica entre 45% e 95%. Lusiânia, em Goiás, comemora aniversário também com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e tempo encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia de 19 a 28 graus. A umidade do ar registra de 60% a 100%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, tem poucas nuvens pela manhã e céu claro à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 55% a 90%. Nazária, no Piauí, festeja aniversário com muitas nuvens pela manhã e tempo encoberto à tarde. A temperatura oscila de 24 a 34 graus e a umidade do ar marca de 40% a 90%. Norte. Macapá, no Amapá, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira. Os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 55% a 95%. Brasil Novo, no Pará, comemora aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e tempo encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila de 23 a 30 graus e a umidade do ar fica entre 60% e 100%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro apresenta céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta terça-feira. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 50% a 100%. Ourinhos, em São Paulo, celebra aniversário também com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 17 e 25 graus e a umidade relativa do ar vai de 75% a 100%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, poucas nuvens pela manhã e à tarde. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 40% a 80%. Itá, em Santa Catarina, comemora aniversário com muitas nuvens nesta terça-feira. A temperatura fica entre 21 e 31 graus e a umidade relativa do ar
vai de 20% a 85%. Café com Notícia. Uma pesquisa da USP mostra que metade das famílias das classes C, D e E apelaram para algum empréstimo em 2021 para pagamento de contas essenciais, como luz, água ou compra de comida. Ainda de acordo com o estudo Inclusão Financeira no Brasil 2022, amigos ou parentes foram os mais acionados para o pedido de empréstimos. De acordo com o professor José Carlos de Souza, da Faculdade de Economia da USP, o fato de as famílias precisarem de empréstimos para poder pagar o essencial mostra o baque na economia por causa da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021. Em 2020, nós tivemos, no auge da pandemia, nós tivemos milhões de famílias que perderam sua atividade principal. E o governo foi obrigado a prover para essas famílias, não só famílias de baixíssima renda, mas essas famílias têm que, de alguma forma, sobreviver. O professor destaca que, apesar de serem modalidades de crédito mais acessíveis, o cheque especial ou o crédito rotativo no cartão devem ser evitados por causa das taxas exorbitantes. Cartão de crédito, você anda com cartão de crédito no bolso, você tem limite de crédito, você, mesmo sem ter dinheiro, entra numa loja, vai lá e compra alguma coisa, entra no supermercado, entra numa loja, faz uma compra e deixa o pagamento para o mês seguinte, os meses seguintes. Só que a taxa que tem de financiamento desse tipo de empréstimo, ela é absolutamente impossível de você pagar. A pesquisa também deu evidências da importância de uma educação financeira para as classes C, D e E. 27% dessas pessoas disseram ter intenção de investir em criptomoedas no futuro, um investimento de altíssimo risco, sendo que dessas, 37% tinham contas em atraso e 48% não sabiam responder o que seria um investimento seguro. A pesquisa ainda mostrou que 16% das pessoas das classes D e E revelaram ter se endividado para pagar apostas esportivas. A pesquisa foi realizada com mais de 2.300 pessoas acima de 18 anos de todo o país e de todas as classes sociais entre os dias 26 de julho e 8 de agosto. O Ministério da Cidadania começou o pagamento da parcela de dezembro do Auxílio Brasil nesta segunda-feira. Por enquanto, este é o último mês em que o valor do benefício de R$ 600 está garantido. A previsão de orçamento do atual governo é R$ 400 para o auxílio a partir de janeiro. Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS, número de identificação social, final 1. Nesta terça, recebe quem tem o NIS terminado em 2 e assim por diante. O último pagamento é no dia 23 para o final 0. 21 milhões e 600 mil famílias vão receber o dinheiro neste mês, 67 mil a mais do que em novembro. O valor médio do auxílio é de R$ 607,14. Para o ano que vem, o futuro governo procura aprovar uma proposta de emenda à Constituição para garantir recursos para manter o benefício de R$ 600 e mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Além do Auxílio Brasil, neste mês, 5 milhões e 950 mil famílias vão receber o Vale Gás de R$ 112, valor da média nacional do botijão de 13 quilos, segundo o Ministério da Cidadania. Os repasses também começam nesta segunda e seguem até dia 23, de acordo com o NIS do beneficiário, começando pelos números com final 1. Este é o último mês que o benefício terá o valor inteiro de um botijão. A previsão do governo é que volte a ser de 50% do preço no ano que vem. A campanha Natal Sem Fome está completando 29 anos. A maior ação de combate à fome na América Latina distribui alimentos para milhares de famílias pobres de todo o país, proporcionando dignidade e esperança na celebração das festas de fim de ano. A iniciativa da ONG Ação da Cidadania já conseguiu ajudar mais de 22 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, a expectativa é que 27 mil cestas sejam doadas. A retirada acontece na sede da entidade, na Rua da Gamboa, 246, no Santo Cristo. No ano passado, foram arrecadadas mais de 2,5 toneladas de alimentos e distribuídos 12 milhões e meio de pratos de comida. A ação beneficiou mais de 1 milhão de pessoas.
As doações podem ser feitas em mantimentos que podem ser entregues nos pontos de coleta, em dinheiro, via Pix ou no cartão de crédito. Outra forma de contribuir é adquirindo produtos na loja virtual do site. Mais informações em www.natalsemfome.org.br. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Ouça o programa Encontro com Deus, toda terça-feira, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Querigma. Programa Encontro com Deus. Um momento especial na presença de Deus. Louvores, oração, a sua participação e a palavra do Senhor. Encontro com Deus, terça-feira, das 20 às 22 horas. Apresentação dos missionários Alexandre Piovan, Alessandra Piovan e Isaac. Rádio Querigma, a rádio que todo mundo ouve. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar. Café com Notícia, as principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Na primeira entrevista como treinador do Vasco, Maurício Barbieri falou sobre a relação que tem com o diretor técnico do clube, Abel Braga. É alguém que eu vejo que pode, não só a mim, mas a qualquer treinador da minha geração, pode acrescentar conhecimento, pode acrescentar experiência. E a questão da experiência é fundamental, porque experiência você só adquire vivendo, só passando, pelos momentos em si. E o Abel, além de ser um vitorioso, além de ser um vencedor, e a história dele diz isso, é alguém que tem uma experiência fantástica. Então isso pesou muito para eu estar aqui. Maurício também falou sobre o potencial dos jogadores da base Cruz-Maltina. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles. O Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta. O Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Ainda com o elenco em formação, Barbieri explicou como serão os primeiros trabalhos com os jogadores. É começar a construir junto com eles uma maneira de jogar, é passar as minhas ideias, é passar os conceitos daquilo que eu entendo que a gente deva fazer. E a gente está frisando bastante a questão de janeiro, porque conversando com o Paulo, a ideia é que na apresentação em janeiro a gente já esteja com esse elenco em formação que eu tenho batendo já um pouquinho mais pronto, tá? Então a ideia é que a gente consiga ter mais peças ou mais nomes. O atacante Pedro Raul está bem próximo de ser confirmado como jogador do Vasco. E o possível reforço tem o total aval de Barbieri. Olha, eu não tenho como responder sobre um jogador que efetivamente não chegou. O que eu posso falar sobre o Pedro é que o Pedro teve uma temporada fantástica no Goiás. É um jogador que eu conheço já de outros anos. Acho que é um centroavante que tem posição física, que tem peso na área e consegue também ser um centroavante técnico, que consegue se associar. Eu acho que é um jogador muito interessante, ficaria muito feliz se a gente conseguisse contar com ele. Paixão pelo futebol no quilombo indígena de Tiririca dos Crioulos, no interior de Pernambuco, está registrada no Museu de Futebol, que guarda a memória do Bandeirantes Futebol Clube, o time da comunidade. E também está no hino, que fala do campo de terra batida e de campeões que nem sempre têm chuteiras para correr atrás da bola. Jogando em campo de terra, onde chuteira e o tordo pé no chão. A equipe indígena foi uma das escolhidas para participar do projeto Chuteira para Todos, campanha do Museu do Futebol em São Paulo, que está convidando as pessoas que aposentaram suas chuteiras a ajudar atletas que vão fazer bom uso do equipamento. A primeira edição, em 2019, arrecadou 200 chuteiras.
A expectativa é de que a Copa do Mundo ajude a turbinar as doações. Renata Beltrão, assessora de comunicação do museu, falou um pouco da campanha. Muitas pessoas têm chuteiras em casa, guardadas no armário ou na mala do carro, que elas deixam encostadas por uma razão afetiva, não querem jogar fora, mas também não sabem o que fazer com elas. Então a gente ouviu muitos relatos dessa situação e de pessoas que acharam ótimo trazer essas chuteiras para cá, sabendo que elas teriam uma boa destinação. Distantes quase 2.300 quilômetros dos atletas de Tiririca dos Crioulos, as mulheres do Perifeminas, um time de várzea do bairro da Barragem, Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo, também participam da campanha. O Perifeminas foi criado há 8 anos por iniciativa de 4 irmãs que gostavam de futebol e desconfiavam que o esporte tinha muito a oferecer para as mulheres negras da periferia. Quem conta é uma das fundadoras, Sidneia Chagas. Esse espaço de competição, a gente começa a lidar com várias situações, que é a questão do machismo, do preconceito, da homofobia, da gordofobia, né? A gente teve até um episódio da gente jogar no nosso primeiro torneio, que foi no Parque Florestal, e as atletas do time adversário chegar no ouvido das nossas jogadoras e falar que era um time de velha, e isso acabar fazendo com que a gente compreendesse que também não era só um espaço que a gente ia enfrentar a questão da visibilidade do futebol feminino, mas também como que os nossos corpos são vistos nesses espaços. As chuteiras vão ajudar as atletas. Vai fortalecer e contribuir para que mais meninas e mulheres possam continuar praticando esporte e que a ausência de chuteira não seja um dos motivos para que elas possam desistir. Quem estiver em São Paulo e quiser participar, pode deixar as chuteiras pessoalmente no Museu do Futebol, mas não pode ser qualquer chuteira. Elas podem estar usadas, mas precisam estar em bom estado, limpas e o par unido pelos cadarços. Chuteiras infantis também são bem-vindas, já que um terceiro time, o Futivida, que reúne meninos e meninas jogadoras também de Parelheiros, na capital paulista, vai receber doações. Para quem está fora de São Paulo, é possível enviar pelos correios. O endereço do museu é Praça Charles Miller, sem número, Pacaembu, São Paulo. O CEP é 01234-010. Cerca de 500 bichos do único centro de triagem de animais silvestres do estado do Rio de Janeiro estão em risco devido a um corte de 45 milhões de reais no orçamento do IBAMA, determinado pelo Ministério da Economia. São animais como macacos, cobras, jabutis e pássaros. Cabe a estes centros receber e cuidar de animais silvestres encontrados em fiscalizações e resgates ou entregas voluntárias para devolvê-los à natureza. Esses locais também atuam com pesquisas, ensino e extensão. O procurador da República do Rio de Janeiro, Sérgio Suyama, acionou a Justiça sobre o risco de paralisação das atividades do centro. Atualmente há no CETAS, aqui de Seropédica, 500 animais. Então você veja a situação, se houver interrupção do CETAS, esses 500 animais correm o risco então de serem mortos. Sérgio Suyama também explica que o repasse da verba é urgente e precisa ser feito ainda este ano. É como se a gente tivesse contratado, né, uma pessoa para fazer uma obra na nossa casa, e aí chega de 1º de dezembro e fala assim, eu não vou pagar. Então a pessoa ela não é obrigada a prestar o serviço sem pagamento. Em nota, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Rio de Janeiro informou que até o momento todos os contratos estão sendo pagos em dia, sem risco aos animais abrigados, mas que há preocupação e esforços da administração para que os contratos vinculados à obra que está sendo realizada no local sejam pagos integralmente. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, abriu licitação para contratar a aplicadora do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2023. A instituição selecionada prestará serviços que incluem a aplicação e a correção das provas objetivas e das redações. O contrato será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. O edital foi publicado no
Diário Oficial da União desta segunda-feira. O termo contempla todas as etapas necessárias à realização do exame impresso, digital e para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Na divulgação dos dados da primeira etapa da coleta do censo, o Piauí saiu na frente. A cerimônia de apresentação das informações do Estado ocorreu no dia 2 de dezembro, em Teresina. O superintendente do IBGE no Piauí, Leonardo Passos, explica por que o Estado foi o primeiro do Brasil a concluir com sucesso esta etapa. A equipe do Piauí se preparou bastante, com bastante planejamento, organização, gestão financeira, orçamentária. Investimos bastante na capacitação das equipes, o treinamento das equipes, a fase de contratação de recenseadores, a disponibilização de infraestrutura de veículos. Foram alguns dos motivos que colaboraram para a gente concluir esta primeira etapa do censo no Piauí. Além disso, destacamos a receptividade da população piauiense. A sociedade abraçou o IBGE. Segundo o IBGE, o Piauí conta com uma população recenseada de mais de 3.150.000 habitantes, sendo 51% mulheres e 49% homens. Os números se referem a 30 de novembro de 2022 e ainda podem sofrer alterações. A primeira etapa de coleta do censo é aquela na qual se percorre todo o território do estado, visitando todos os endereços nos setores urbanos e rurais. Nos últimos 4 meses, trabalharam como recenseadores no Piauí 2.547 pessoas. Mais de 1.300 ainda estão contratadas para participar das etapas finais da operação censitária. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. 9h11. A Igreja Assembleia de Deus Missão convida você e sua família para os cultos da semana. Terça-feira, às 19h30, campanha de oração. Quinta-feira, grande campanha de libertação às 19h30. E no domingo, poderoso culto Minha Família no Altar de Deus às 19h. Igreja Assembleia de Deus Missão, Rua General Osório, 1308, em Pereira Barreto, São Paulo. O dirigente de campo, Pastor Artemã, e os dirigentes locais, Pastor Milton Lopes e missionária Lourdes Lopes, aguardam a sua presença. Deus abençoe a sua vida. De volta aqui na sua rádio. A partir desta segunda-feira, dia 12, será mais fácil acessar os sistemas de informação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O acesso dos usuários será feito por meio do portal gov.br. Com essa medida, a Anatel busca tornar mais simples o uso dos sistemas pelos usuários externos, considerando a facilidade de acesso, a diversidade de serviços governamentais e a quantidade de cidadãos que já utilizam a conta gov.br. Segundo a Anatel, até junho deste ano foram contabilizados 130 milhões de usuários, pessoas físicas, e 4.900 serviços acessíveis a partir deste recurso. Criada como parte da estratégia de transformação digital, amparada na Lei do Governo Digital, a conta gov.br permite verificar a identidade do usuário para acesso a serviços digitais do governo. O Ministério da Infraestrutura publicou portaria que estabelece os procedimentos para a concessão do benefício do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiro, garantido às pessoas com deficiência comprovadamente carentes. Para receber o benefício, o interessado deverá comprovar por meio de atestado médico ser pessoa com deficiência. Além disso, a renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, deverá ser igual ou inferior a um salário mínimo.
Segundo as novas regras, não será considerado no cálculo da renda mensal bruta familiar o acréscimo de 25% concedidos ao aposentado por invalidez que necessita da assistência permanente de outra pessoa. A credencial do passe livre será expedida com foto e terá validade de 5 anos a contar da data de expedição, e sua renovação se dará por manifestação do interessado encaminhada ao órgão responsável ou ao órgão ou entidade conveniada e detentora do processo. Para o atendimento dos beneficiários de passe livre da pessoa com deficiência, serão reservados nos veículos que operam os serviços regulares de transporte interestadual de passageiros nas modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária. 2 lugares por veículo tipo convencional, localizados preferencialmente na primeira fila de poltronas, visando facilitar o acesso da pessoa com deficiência. A íntegra da portaria está publicada no Diário Oficial da União, disponível no site in.gov.br. O Ministério do Trabalho e Previdência promove na próxima quarta-feira, dia 14, o webinar Aposentadoria para Autônomos. O evento faz parte das ações da Secretaria de Previdência para a Semana Nacional de Educação Financeira, prevista para os dias 12 e 18 de dezembro. Durante o webinar será lançado o Guia Rápido de Previdência para Autônomos. O documento traz informações sobre a proteção previdenciária pública, planejamento para aposentadoria e conceitos sobre previdência complementar. O guia pretende alcançar os trabalhadores por conta própria no Brasil que desejam dar mais atenção para o futuro de suas finanças, tendo o planejamento previdenciário como base fundamental para uma aposentadoria com qualidade de vida e tranquilidade. Outras informações no site gov.br/trabalho. Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada nesta segunda-feira, dia 12, no Diário Oficial da União, autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Acre. De acordo com o documento, as ações serão em caráter episódico e planejado para atuar nas atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense e nos serviços de preservação da ordem pública, segurança das pessoas e na preservação de patrimônio. A operação vale por 90 dias. A capital, Rio Branco, será a cidade sede. Segundo a portaria, o contingente a ser disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional. O governo federal aprovou a desestatização na modalidade de concessão comum do Parque Nacional de Jericoacoara, localizado no Ceará. A resolução, assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 12. Segundo o documento, o objetivo da concessão é a prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara, incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão da Unidade de Conservação Federal. A licitação deverá ser realizada na modalidade de concorrência, com critério de julgamento por maior outorga fixa. Ainda de acordo com a resolução, o valor mínimo de outorga será de aproximadamente R$ 7.470.000 e o prazo do contrato será de 30 anos. A partir de 1º de janeiro de 2023, o valor do salário mínimo será de R$ 1.302. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 12 de dezembro. Segundo o Ministério da Economia, a correção do valor considera a variação estimada de 5,81% para o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%. Ainda de acordo com a pasta, o ganho real do salário mínimo é concedido de forma fiscalmente responsável, pois foi mantido o valor previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023. Para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 43,40 e o valor pago por hora será de R$ 5,92. A medida provisória será enviada ao Congresso Nacional para ser confirmada e convertida em lei, mas já começa a produzir efeitos a partir do dia 1º de janeiro.
A Anvisa implementou uma nova plataforma para a coleta de informações sobre produção dos serviços de hemoterapia no país. Antes captadas por meio de planilhas, agora os dados serão fornecidos por meio de um formulário eletrônico disponibilizado pela agência. A mudança vai melhorar o processo de captação de informações sobre os serviços de hemoterapia, responsáveis pela coleta, processamento e testagem de sangue de doadores. A mudança está em fase de teste em 9 estados. A partir do próximo ano, as demais unidades da federação também deverão utilizar o formulário eletrônico. O Ministério do Trabalho e Previdência pagou no dia 10 de dezembro a 6ª parcela do benefício caminhoneiro TAC e do benefício taxista. Mais de 387 mil caminhoneiros e mais de 305 mil taxistas receberam o benefício. O total de recursos investidos no pagamento dos auxílios somaram mais de 4 bilhões de reais. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os que mais tiveram benefícios taxistas. Já a maioria dos transportadores autônomos de carga estão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os valores são creditados em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários. Caso não haja movimentação na conta em até 90 dias, os recursos serão recolhidos ao Tesouro Nacional. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu as atividades da embarcação José Humberto, responsável por fazer a travessia de passageiros entre o município de Alcântara, Maranhão, a capital do estado, São Luís. A medida foi tomada para evitar um potencial naufrágio da embarcação depois de recebimento de denúncia por parte do Ministério Público do Estado do Maranhão e da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. O laudo pericial concluiu falhas no motor da embarcação. De acordo com a notificação da Secretaria, o barco pode estar colocando em risco a vida e a segurança dos consumidores dos serviços de ferry-boat. Os 8 melhores tenistas na faixa até 24 anos disputaram a 3ª edição da Maria Esther Bueno Cup. O vencedor da competição foi o tenista Matheus Alves. A disputa final foi contra Eduardo Ribeiro. Matheus venceu por 2-1, 6-7, 6-4 e 10-5. Com a vitória, o tenista garantiu vaga para a chave principal do Rio Open 2023. O Campeonato Mundial Interclubes masculino foi realizado na cidade de Betim, em Minas Gerais. A final foi entre o Trentino e o Perugia. O Trentino levou a melhor, vencendo de virada por 3-1. As parciais foram de 20-25, 25-23, 27-25 e 25-19. Trentino agora é ex-campeão. Na disputa do 3º lugar, o Sada Cruzeiro venceu o Itambé Minas por 3-1. 29-31, 26-24, 25-21, 25-19, ficando com o bronze. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Rádio Querigma, 24 horas adorando a Deus. Enquanto eu profetizava, isso aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Programa Profetizando no Vale. Toda terça-feira, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Querigma. A apresentação do presbítero Adalberto e diaconisa Sandy. Profetizando no Vale. Um momento com Deus para abençoar a sua vida. Seja ouvinte fiel. Fiel. Quando eu profetizava, isso aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz. Hora certa, 9 horas e 23 minutos. A Igreja Assembleia de Deus Missão convida você e sua família para os cultos da semana. Terça-feira, às 19h30, campanha de oração. Quinta-feira, grande campanha de libertação às 19h30. E no domingo, poderoso culto Minha Família no Altar de Deus, às 19 horas.
Igreja Assembleia de Deus Missão, Rua General Osório, 1308, em Pereira Barreto, São Paulo. O dirigente de campo, Pastor Altemã, e os dirigentes locais, Pastor Milton Lopes e missionária Lourdes Lopes, aguardam a sua presença. Deus abençoe a sua vida. Rádio Querigma, 24 horas, adorando a Deus. Participe pelo WhatsApp, 18 99106 4224. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Profissionais da educação básica podem se candidatar a uma das 30 vagas para participar de curso de especialização no Mary Immaculate College em Limerick, na Irlanda. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 20 de janeiro de 2023 e podem ser feitas pelo sistema de inscrições da CAPES no endereço sso.capes.gov.br. Serão 27 vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal e 3 para ampla concorrência. Podem participar professores, coordenadores e supervisores pedagógicos, gestores escolares e profissionais lotados na Secretaria de Educação que exerçam atividades de gestão educacional ou relacionadas à formação de professores. A seleção inclui análises técnica, documental e de mérito, curso intensivo de aperfeiçoamento da língua inglesa e teste de nivelamento. Os resultados preliminar e final estão previstos para maio de 2023. Segundo a CAPES, serão 2 períodos de atividade, sendo um online entre julho e agosto de 2023 e um presencial na Irlanda de setembro de 2023 a maio de 2024. Os selecionados terão direito à bolsa, auxílio alimentação, seguro-saúde, passagem aérea internacional de ida e volta, hospedagem e alimentação. Após a eliminação na Copa do Mundo, parte dos jogadores brasileiros desembarcaram no Rio de Janeiro. Técnico Tite não quis falar com a imprensa. O meia Everton Ribeiro falou e lamentou a desclassificação brasileira diante da Croácia. Muito recente, né? Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, a gente estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. O trabalho acho que foi feito para isso, estava se caminhando muito bem. Uma equipe muito forte, né? Todo mundo no seu melhor, todo mundo bem. E infelizmente num jogo sofremos um chute no gol e acabamos perdendo nos pênaltis. Mas o futebol é assim, a gente tem que saber que o trabalho foi bem feito. Infelizmente não foi com o resultado que queríamos, que era ser campeões. Acho que o Brasil merecia. A gente só tem que agradecer a torcida que desde o primeiro momento nos ajudou. A gente sentia essa energia, esse pensamento positivo e isso nos deixou orgulhosos lá. Lembrando que Tite não segue como técnico do Brasil e a CBF terá que indicar outro comandante. Dorival Júnior e os portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira são nomes especulados. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir nos próximos dias o julgamento que pode derrubar a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso desde 2016 pela Operação Lava Jato. O placar no plenário virtual da segunda turma do STF está 2-1 a favor de Cabral. Ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. O julgamento estava paralisado desde outubro, após pedido de vista do ministro André Mendonça, mas foi retomado na última sexta-feira. Mendonça votou contra a manutenção da prisão, que, segundo ele, não é razoável.
Antes do pedido de vista, em junho, o ministro Edson Fachin votou a favor da manutenção da prisão e, em outubro, o ministro Ricardo Lewandowski opinou pelo fim. Os votos restantes devem ser feitos até esta sexta-feira, dia 16, mas se houver novo pedido de vista, a análise será suspensa mais uma vez. Sérgio Cabral foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos, entre janeiro de 2007 e março de 2014. Alvo de diversas denúncias de corrupção, o ex-governador já foi condenado em 23 ações na Justiça Federal, com penas que ultrapassam 420 anos de prisão. Agentes da Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro continuam a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra o sarampo. São pelo menos 16 mil crianças morando em bairros com risco epidemiológico alto para a doença, como Manguinhos, na Zona Norte, Santo Cristo, na região central da cidade, e Rio das Pedras, Recreio dos Bandeirantes e Bangu, na Zona Oeste. O secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorães, explicou que a varredura vai até a próxima terça-feira, dia 20, e que o objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo na capital e conter eventuais surtos. Segundo ele, o órgão segue orientação da Organização Pan-Americana de Saúde e as equipes da atenção primária e da vigilância em saúde estão indo às casas para conversar com as famílias e verificar a situação de crianças de 6 meses a 4 anos que ainda não tomaram as doses da tríplice viral, a vacina que previne sarampo, cachumba e rubéola. Quem não está com a caderneta em dia pode tomar a vacina na própria casa durante a busca ativa, já que a intenção é justamente facilitar o acesso à imunização. Nas visitas, a equipe verifica ainda a situação de crianças e adolescentes até 14 anos, para orientar os pais quanto à atualização. O esquema da tríplice viral é composto por doses aos 6, aos 12 e entre 15 meses e 4 anos de idade. Em caso de dúvidas, os pais devem ir a uma clínica da família ou a um centro municipal de saúde, levando a caderneta de vacinação do paciente. Em todo o estado, a imunização contra a tríplice viral caiu de 94% para 56% entre os anos de 2017 e 2021. Somente no município do Rio, a cobertura com a vacinação em crianças até 2 anos passou de 75% em 2021 para 63% em 2022. Estão suspensas as operações da embarcação que realiza a travessia de passageiros entre as cidades de Alcântara e São Luís, no Maranhão. A decisão do Ministério da Justiça foi assinada pela Secretaria Nacional do Consumidor e publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Após perícia técnica, foi constatado que a embarcação José Humberto coloca em risco a vida e a segurança de milhares de usuários dos serviços de ferryboat. De acordo com o Ministério, a suspensão segue até que sejam sanadas todas as deficiências e irregularidades constatadas pelos peritos. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos do Maranhão e a Rodofluvial Banave, responsáveis pelo serviço e pela embarcação, terão que apresentar as justificativas no prazo de até 10 dias após a notificação. Além disso, foi estabelecida multa diária de R$50 mil caso o transporte continue em funcionamento. O ferryboat José Humberto começou a operar no dia 28 de junho deste ano. Em 8 de julho, as atividades foram suspensas pela primeira vez, atendendo recomendação do Ministério Público Federal. Na época, o MPF já havia denunciado que a embarcação não tinha condições para realizar a travessia de veículos e passageiros por falta de segurança. Em 15 de julho, a Capitania dos Portos, após nova vistoria, apresentou documento constatando que não havia mais pendências que vetassem a navegação do ferryboat. Até o momento, o governo do Maranhão não se manifestou sobre a decisão através de sua assessoria ou das redes sociais.
Estão abertas as inscrições para o sistema Enem USP. Os estudantes podem concorrer a uma das 2.917 vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo, usando apenas sua nota do Enem. A inscrição vai até o dia 11 de janeiro de 2023. Do total de vagas, 599 são destinadas para ampla concorrência, 1.233 para estudantes de baixa renda e que tenham cursado o ensino médio na rede pública e 1.085 vagas são para estudantes cotistas indígenas ou negros. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio em 2022 e ter feito a prova do Enem deste ano. A taxa de inscrição é de R$10, mas é possível pedir isenção. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da USP, o processo de seleção através do Enem substitui e melhora a seleção pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, uma vez que os ingressantes poderão seguir o mesmo calendário de matrícula e de lista de espera dos que forem entrar através do vestibular da FUVEST. Para inscrições e mais informações, basta acessar o site fuvest.br/enem-usp. Café com Notícias encerra sua edição desta terça-feira, hoje dia 13 de dezembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, quarta-feira. Forte abraço e até lá. Ouça o programa Encontro com Deus, toda terça-feira, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Querigma. Programa Encontro com Deus. Um momento especial na presença de Deus. Louvores, oração, a sua participação e a palavra do Senhor. Encontro com Deus, terça-feira, das 20 às 22 horas. A apresentação dos missionários Alexandre Piovan, Alessandra Piovan e Isaac. Rádio Querigma, a rádio que todo mundo ouve. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. 9h35. No seu rádio, Review Gospel. Review Gospel. A apresentação, Samuca San. Mantenha sua cabeça para cima. Deus das mais difíceis batalhas para seus maiores soldados. É o Review Gospel de volta por aqui. E a gente segue revendo os louvores mais pedidos. Agora com a 7ª posição, Aline Barros, Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito. As
10 louvores mais pedidos. Você ouve aqui. Review Gospel. Posição número 6. Eu quero ser sensível à tua voz. Não quero ser egoísta e só ouvir meu coração. Gospel, Isadora Pompeu, Vou Me Humilhar, ocupando a 6ª posição de hoje. Tá chegando a hora do intervalo, aproveita aí pra mandar mensagem e indicar o louvor que você mais gosta. De repente ele aparece aqui nas mais pedidas. Não sai daí, daqui a pouco tem mais no Review Gospel. A Igreja Assembleia de Deus Missão convida você e sua família para os cultos da semana. Terça-feira, às 19h30, campanha de oração. Quinta-feira, grande campanha de libertação às 19h30. E no domingo, poderoso culto Minha Família no Altar de Deus às 19h. Igreja Assembleia de Deus Missão, Rua General Osório, 1308, em Pereira Barreto, São Paulo. O dirigente de campo, Pastor Altemã, e os dirigentes locais, Pastor Milton Lopes e missionária Lourdes Lopes, aguardam a sua presença. Deus abençoe a sua vida.
Programação Review Gospel. Review Gospel. O que Deus sabe sobre você é mais importante do que os outros pensam sobre você. Deus conhece o seu coração. Review Gospel de volta por aqui e a gente segue na contagem dos louvores mais pedidos. Agora com a 5ª posição. O que pensam sobre você? Você não é. O que dizem sobre você? Você não é. As mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos. Você é. O que Deus pensa sobre você? Você é. O que Deus diz sobre você? O que Ele diz não volta atrás. Antes do ventre você foi gerado no coração de um pai. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita. Ele te abraça agora. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita. Ele te abraça agora. Você não é o que pensam sobre você. Você não é o que dizem sobre você. Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos. Você é o que Deus pensa sobre você. Te rejeita, ele te abraça agora. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita. Ele te abraça agora.
Review Gospel, as 10 mais tocadas do seu rádio. Posição número 4. Descansei de mim quando descobri que o meu futuro está preservado em Deus. Amadureci os sonhos que plantei em meio ao deserto que com lágrimas erguei. Meu futuro é agora, eu vai dizer que apenas eu tentei, Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos de viver. De quem já provou que o meu futuro a morte arrolou. Pra que limitar minha fé só no que vejo? Se Deus me proporciona ser aquilo que eu creio, vou viver os sonhos mais perfeitos. Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Tenho asas pra voar no céu. Deus me deu infinito. Quando rasgou o véu, tenho asas pra voar no céu. Deus me deu infinito. E ninguém vai dizer que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Ele assina o projeto que hoje viverei. Infinito, no Review Gospel Maria Marçal, na 4ª posição de hoje. E é sempre muito bom ter você na sintonia, aonde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na cidade, no bairro, na roça, no carro, pelas ruas e avenidas do bairro, mas sempre conectado aqui com a gente. O Joelson e a Adriana estão em Cajati, a Daiane tá com o rádio ligado na cidade de Araçatuba, a Fernanda tá em Pontes e Lacerda, o João Vitor tá em Mogi das Cruzes, mandando aí um alô para toda a família e todos aqui da rádio. A Beatriz e o Matheus em Ituiutaba, o Guilherme tá em Sorocaba, o Ezequias e a Regiane em Camaragibe e a Jaqueline em Barueri. Gospel. Rádio Querigma, 24 horas de louvor e adoração, ministrando ao seu coração. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Está na Bíblia. Provérbios 18, 21.
Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Não perca mais tempo. Leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente. Ouça o programa Encontro com Deus, toda terça-feira, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Querigma. Programa Encontro com Deus. Um momento especial na presença de Deus. Louvores, oração, a sua participação e a palavra do Senhor. Encontro com Deus, terça-feira, das 20 às 22 horas. Apresentação dos missionários Alexandre Piovan, Alessandra Piovan e Isaac. Rádio Querigma, a rádio que todo mundo ouve. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar. Review Gospel, as músicas evangélicas mais tocadas na programação. De volta por aqui no Review Gospel. A gente segue agora pra reta final. Tem Paulo Neto. Jesus está voltando. As notícias e as manchetes dos jornais estão mostrando quão próximo está o dia que ele está voltando. Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar. Filhos estão contra pais estão contra filhos, pessoas se matando, o amor se esfriando, e isso é um sinal que Jesus está voltando. E a guerra só aumenta por causa de poder, pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. Na igreja que estão a se perder, mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva adornada. Jesus está chegando aí.
mensagem pelo WhatsApp e escolha suas preferidas. WhatsApp Review Gospel. Review Gospel. Posição número 2.
te adorarei. No Review Gospel, o quarteto: Valesca Maísa, Estela Laura, Natália Braga e Kellen Bianca. No remake, Adorarei, na segunda posição. Precisamos enxergar as coisas boas da vida, sermos felizes com o que temos, agradecer qualquer tipo de conquista, seja ela qual for. É isso que nos transforma, nos ensina e nos torna melhores. Gratidão é o segredo. Encerrando a edição de hoje aqui do Review, agradecendo sempre aí a sua audiência, a sua sintonia. Agora você revê o louvor mais pedido. Review Gospel, você confere a primeira posição. Na primeira posição, Diante do Trono, e Ana Paula Valadão, Relance.